boa noite. Boa noite. Tanto os presentes como os nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook. Essa semana é uma semana especial para nós, que é a semana de palestras, né? Nós já tivemos terça à noite, quarta à tarde, e hoje, esse nosso trabalho de hoje, nós temos uma palestra com o nosso querido Rogério Fante, que vai nos falar sobre Sócrates e Platão, os precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita. Em dezembro, depois a gente fala das palestras, né? Nós temos também o nosso evento desse mês de dezembro, que é o Bazar de Natal, dia 7 de dezembro, no sábado, das 10 às 16. Deliciosos salgados e doces, bazar de seminovos, roupas e calçados a partir de R$5. E nós temos uma palestra às 15 horas, o Cássio Branco de Araújo, que vai nos falar sobre as duas Marias na vida de Jesus. Vocês sabem quem são as duas Marias? A mãe e a Madalena. Maria Madalena, isso mesmo. Maria que chamava Sininha, né? A Maria, mãe de Jesus, né? Maria Mãe. Nós estamos com a campanha também das sacolinhas de Natal, né? Sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco. Quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro e o SEAC montará mais sacolinhas com essa arrecadação. Informar sobre a doação em dinheiro para que o valor possa ser destinado para a confecção de sacolinhas e a devolução até dia 7 de dezembro, tá? Encerramento das atividades é 12 de dezembro, na quinta-feira desse nosso trabalho. O reinício das atividades regulares vai ser no dia 4 de fevereiro, mas todo janeiro nós vamos estar em plantão, terça à noite e quarta à tarde, tá? Nós temos também os quadradinhos de lã, que vocês já sabem, né? De 20 por 20. Quem puder fazer crochê ou tricô, faz os quadradinhos e depois a gente monta essas mantas aqui e manda para as casas assistenciais que cuidam de crianças carentes, tá? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, novos e seminovos. Roupa também tem que estar em bom estado e limpas, porque a gente não tem condição de limpar aqui, né? Para doações em dinheiro, contate-nos para que a gente informe o Pix, né? E nós temos também uma arrecadação de tampas e lacres de plástico, garrafa, requeijão, lacres de lata de alumínio, blister, que é a embalagem interna de remédios, e notas fiscais sem CPF, para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer, né? Para fazer o atendimento fraterno, presencial chega meia hora antes do início da reuniões, né? E à distância pelo WhatsApp, é só nos comunicar, enviar um e-mail que a gente faz também. Nós temos livros novos e seminovos aí na biblioteca, e mais importante, o Evangelho no Lar. Todo mundo faz aqui, né? Evangelho no Lar? Sim. Então tá ótimo. Bom, rápido para dar tempo para o nosso amigo fazer a palestra dele, né? Vamos tomar muito tempo do nosso amigo Rogério. Então nós vamos assim, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos ligando nessa nossa casa onde mais somos ajudados do que ajudamos. Agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecendo a todos os mentores desses nossos trabalhos, principalmente de hoje, o Dr. Bezerra de Menezes e sua corrente de correligionários do espaço, de médicos e enfermeiros que nos auxiliam, que a gente possa receber o amparo, a ajuda, a proteção de todos vocês, principalmente do palestrante de hoje, para que a gente possa entender, ouvir, compreender e colocar em prática todos esses ensinamentos que vão ser passados hoje em nossa jornada evolutiva aqui na Terra. E assim, já agradecidos, a gente vai fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim Seja, graças a Deus e graças a Jesus. Jesus. Qual que é seu, Rogério? Obrigado. Fica à vontade aí. Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui. A posição é aqui, né? É, então, Isso. é aqui, ó. Legal. Vou colocar aqui. Vamos apresentar você e a televisão. Tá bom. Obrigado, Eu viu? que agradeço. Uma boa noite a todos, Boa então. noite. Boa noite. Boa Os que nos assistem também pelo Facebook, a todos os presentes. Agradeço mais uma vez aqui a casa pela oportunidade de Uma estarmos honra ter aqui. aqui de novo. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar então um pouco sobre esse tema, a respeito de Sócrates e Platão. Por que desse tema, né? Deixa eu também colocar o meu cronômetro aqui. Esse tema, o motivo dele é justamente pela introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, bem na introdução aqui que ele faz, ele cita Sócrates e Platão como sendo precursores do cristianismo e também da doutrina espírita. E ele faz um texto muito interessante, que eu recomendo muito a leitura, que está aqui, muito interessante, onde ele vai pegando vários trechos da doutrina de Sócrates e Platão e vai comentando um por um, e vai mostrando como são extremamente semelhantes a o que Jesus ensinou e também ao que o Espiritismo também ensina. Então nós fizemos esse trabalho com base nisso. Aqui é uma visão artística que mostra, assim, de um ponto de vista bem artístico, né, como seria, por exemplo, a Grécia Antiga, lá na época de Sócrates. A gente pode imaginar nessa grande praça pública aí, Sócrates andando aí, conversando e ensinando na praça pública, que é o que ele fazia. Ele ensinava nas próprias praças públicas. Então a gente vai ter essa agenda aqui, nós vamos falar um pouquinho antes de Sócrates, vamos falar sobre o que ele trouxe, a importância da filosofia que ele trouxe em vários aspectos e vamos comparando com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, procurando mostrar como o ensinamento é exatamente o mesmo que já era trazido lá antigamente. Aqui, para a gente ter uma ideia, que nós estamos falando lá vamos começar a falar um pouquinho do período pré-socrático, e esse período pré-socrático ele já é ali por volta do século VII ou VI, aproximadamente, antes de Cristo, e o próprio período de Sócrates mesmo, em torno de quase 500 anos antes de Cristo. Sócrates viveu quase 500 anos antes de Cristo. E se a gente olhar lá para baixo, o século XIX lá embaixo, século XIX quando surgiu a doutrina espírita. Então, Sócrates está quase 500 anos antes de Cristo e uns 2.300 anos antes do Espiritismo. É bastante tempo. Então, aqui tem o desenvolvimento dos vários períodos da filosofia. Os filósofos pré-socráticos, que são anteriores, portanto, a Sócrates, eles procuravam focalizar a natureza e procuravam estudar e entender a natureza, da onde as coisas vieram. O foco deles, por ser ligado à natureza, eles raciocinavam sobre a natureza, eles ficaram conhecidos também como naturalistas, ou também alguns são chamados como físicos, porque a preocupação deles é saber de onde vieram as coisas, então eles procuravam raciocinar sobre a natureza. E então eles queriam saber a origem do mundo e a origem de todas as coisas. Aqui tem apenas alguns nomes desses filósofos que são do período anterior a Sócrates. Depois nós tivemos um grupo de pensadores, já na época de Sócrates, pensadores que eram contemporâneos a Sócrates, conhecidos como sofistas. Eles foram bastante revolucionários porque eles mudaram o foco da preocupação da filosofia, porque nos pré-socráticos era olhar para a natureza, entender de onde as coisas vieram. E os sofistas,
que são da época de Sócrates, eles mudaram o foco para procurar olhar para o ser humano e entender o ser humano. Então, tudo que se diz respeito à vida humana, à sociedade humana, eles passaram a trabalhar em cima disso. Então, eles tiveram uma contribuição extremamente importante porque eles deslocaram o foco da discussão filosófica. E eles tinham vários temas que eles discutiam, como política, retórica, o idioma, a língua, a educação. Então foram eles que iniciaram esse período, que é o chamado período humanista, com a preocupação voltada ao ser humano, da filosofia antiga, lá da época de Sócrates. Sócrates, porém, assim como Platão e assim como também Aristóteles, criticavam bastante os sofistas. Tanto que essa palavra sofista, ela até hoje tem uma carga negativa. Quando se diz sofista, ela tem uma carga no sentido de que é alguém que tem uma bela retórica, que fala coisas que parecem estar muito bem estruturadas, mas que na verdade por trás tem um raciocínio para iludir, para passar na verdade uma ilusão muito bem passada. E quando se fala em sofisma, sofisma é essa ideia de alguma coisa que é um engodo, uma ilusão. E Sócrates combateu os sofistas porque Sócrates dizia que eles não tinham verdadeiro amor pela sabedoria. E um dos motivos é que eles, os sofistas naquela época, eles foram os primeiros que começaram a cobrar para ensinar. Isso não existia naquela época da Grécia Antiga. E os sofistas, eles passaram a comercializar o conhecimento, eles cobravam, e Sócrates dizia que eles muitas vezes usavam da retórica, do discurso, e ensinavam as pessoas que pagavam a eles para também usar da retórica, muitas vezes para iludir, para manipular. Então Sócrates combateu muito, assim como Platão e Aristóteles. Mas eles tiveram esse papel importante de voltar a discussão filosófica para o ser humano. E é importante também comentar que a filosofia de Sócrates nós conhecemos através de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, que deixou vários textos, vários escritos, e nesses textos, nesses escritos, nós temos acesso a esse conhecimento da filosofia de Sócrates, porque Sócrates mesmo não deixou nada escrito que se tenha conhecimento. Foi através do discípulo que nós tivemos o conhecimento da filosofia de Sócrates. Então, ele era filho de um escultor e de uma parteira. Ele então ensinava nos locais públicos e ele não fundou uma escola como outros filósofos. O próprio Platão, o próprio Aristóteles fundaram uma academia, fundaram uma escola onde tinham seus discípulos e ensinavam. Sócrates não fez isso. Sócrates entrava em contato com o povo, ensinava nas praças públicas. E ele conseguiu muita fama, mas também conseguiu muitas inimizades também, e acabou mais para frente sendo acusado de uma série de coisas que na verdade acabaram levando a que ele fosse condenado à morte. Então, as três coisas que tem de semelhante entre Sócrates e Jesus é que não deixou nada escrito, nem Sócrates nem Jesus, ensinava na praça pública, ensinava em contato direto com o povo, Sócrates e Jesus, e ambos foram condenados à morte. E Kardec tem um comentário que Kardec faz nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é importantíssima. Kardec faz um comentário dizendo que assim como Jesus foi acusado pelos fariseus lá da época de Jesus de uma série de coisas, e Jesus só fazia o bem, amava as pessoas, ensinava, nunca fez nada errado, mas foi acusado pelos fariseus e por uma série de preconceitos religiosos, na verdade, e foi condenado. Kardec comenta que Sócrates é a mesma coisa, só que no caso de Sócrates eram os fariseus daquela época de Sócrates, e Kardec diz, porque fariseus têm existido em todas as épocas da humanidade, ou seja, fariseu é aquela pessoa agarrada a preconceitos, agarrada a rituais religiosos e não a busca verdadeira do conhecimento e da verdade, que é o que a filosofia propõe.
E é importante a gente deixar bem claro também, de acordo com Kardec, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em outros textos que Kardec escreve, inclusive na Revista Espírita, que o Espiritismo não é uma religião, justamente. Kardec procura deixar claro o ponto de fundamento do Espiritismo, de origem do Espiritismo, lá desde Sócrates e Platão. O Espiritismo, portanto, é uma filosofia. E dessa filosofia, nós tiramos uma série de consequências no campo moral. Porque, a partir do momento que o Espiritismo ensina, eu não sou esse corpo aqui, eu não sou essa matéria, eu sou, na verdade, uma alma. E essa alma usa o corpo, enquanto o corpo consegue viver, o corpo morre, a alma continua. A partir desse ensinamento, tiramos milhões de conclusões desse ensinamento, mas a alma continua, e o que acontece com ela depois, então, quando ela continua? E o que nós praticamos aqui nessa vida, então, tem impacto nessa continuação? Como que é? Ou seja, milhões e milhões de consequências que o Espiritismo trabalha dessa filosofia. O Espiritismo é uma filosofia, porque religião, basicamente, é aquela que fica dando regrinhas. Religião, ela existe para dar regrinhas. Então, olha, você faça assim, 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 você faça tantas preces em tais momentos, você acende uma vela assim, 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 tal dia você só pode usar roupa branca, preto não pode, tal dia não pode comer carne, tal coisa não pode fazer, isso você não pode fazer. Religião é isso, é uma listinha de coisas e uma listinha de rituais. Faça esse ritual assim, faça esse ritual assim. E aí a religião diz, se você fizer tudo isso daí, você vai para o céu. Isso é religião. O Espiritismo não é religião, o Espiritismo é uma filosofia. Então, quando Kardec, na introdução do Evangelho, Kardec coloca o Espiritismo, e não só o Espiritismo, isso que é mais interessante, Kardec coloca o Espiritismo e o próprio cristianismo, tendo como precursores Sócrates e Platão. E eles ensinaram, em essência, aquilo que Jesus veio depois, ensinou e ampliou, e o Espiritismo veio depois e ensinou essa mesma base e ampliou. Mas a base é a mesma, que é filosofia pura. Então nós vamos começar a falar um pouquinho desses aspectos da filosofia de Sócrates e vamos comparando com os ensinamentos de Jesus e da filosofia espírita. Então, uma coisa importante é que esse livro que está aqui embaixo, História da Filosofia, volume 1, de Giovanni Reale e Dario Anseri, de 1990, capítulo 4, esse livro ele é um livro muito legal. Ele foi escrito por dois professores da Universidade de Roma, e são dois professores especializados em História da Filosofia. Então é um livro gigante, e tem 2 ou 3 volumes gigantescos, onde eles trazem toda a evolução da história da filosofia. São dois professores universitários. Consequentemente, não tem nada a ver com o espiritismo. Nada a ver. São dois professores da Universidade de Roma, que são estudiosos de filosofia e que escreveram esse livro monumental, que é a História da Filosofia, em vários volumes. Então eu tirei desse livro uma série de coisas que eles ensinam o que era a filosofia de Sócrates. Então a gente vê que da onde eu tirei não tem nada a ver com o espiritismo. É a filosofia de Sócrates, é aquilo que ele ensinava, que nos chegou através dos escritos de Platão, que foi o seu discípulo. Então, nesse livro do Giovanni Reale e do Dario Anseri, ele fala da descoberta da essência do homem, que é isso que nós estávamos dizendo. Os naturalistas, os pré-socráticos, eles discutiam a natureza. E eles estavam focados em entender o que é a natureza. Isso aqui que nós estamos vendo, o céu, o mar, os pássaros, as árvores, o que é isso? Qual é a essência disso? Da onde vem? O que são essas coisas e a essência da onde elas provêm? O que é isso? Então eles estavam olhando para a natureza. E com aquela mudança do eixo da filosofia que os sofistas fizeram para deslocar a discussão sobre o ser humano, passou-se a discutir sobre o ser humano. Então Sócrates, dentro dessa discussão sobre o ser humano, o Sócrates procurou responder então a questão: o que é a natureza ou a realidade última do ser humano? Quando a gente olha para o ser humano,
Qual é a natureza dele, a essência dele? Qual é a realidade última do ser humano? E foi Sócrates quem respondeu qual é a essência do ser humano. E ele disse: nós somos almas. Cada um de nós é uma alma. E essa alma, logicamente, ela está encarnada num corpo durante o período em que esse corpo vive. Depois a alma continua. Então Sócrates, ele foi um pioneiro na história da filosofia, foi o primeiro que definiu o ser humano como sendo alma. Gente, isso foi 2.300 anos antes do Espiritismo e 500 anos antes de Jesus. Ele definiu o ser humano: nós somos almas. Nós não somos esse corpo aqui, nós somos almas. Essa é a essência da filosofia de Sócrates, que está lá no livro dos professores Reale e Anseri. Então a alma é o quê? A alma é a sede da nossa atividade pensante. A alma é a consciência. Então, eu tenho consciência, eu tenho inteligência. A alma, porque o corpo é matéria. E a matéria não tem inteligência, matéria não tem sentimento. Não é o corpo, é a alma que pensa, a alma que tem sentimentos. E então, a alma é que distingue o homem do resto. Se nós compararmos com os animais têm um corpo semelhante ao nosso corpo, bastante semelhante. Então, sujeitos os animais aos instintos de conservação, que o nosso corpo físico também está sujeito aos instintos de conservação. Então, tanto os animais como nós precisamos buscar o alimento, nós precisamos de água para sobreviver. Nós temos um período de atividade, mas chega um momento que o nosso corpo se cansa, nós temos que ter um período de descanso. Nós temos o instinto de sobrevivência, no sentido da perpetuação da espécie, através da reprodução da espécie humana, que se perpetua, como os animais se reproduzem e perpetuam a sua espécie. Então nós, pelo corpo, nós somos muito parecidos com os animais. Inclusive, quando se estuda genética, se sabe que se nós pegarmos um chimpanzé, o DNA desse chimpanzé tem um grau de semelhança muito alto com o nosso DNA. 98%. Altíssimo, né? Mas o que então Sócrates está dizendo? Que o que nos diferencia é a alma. E a alma, ela ocorre, cada um de nós, nos mais variados graus de evolução. Existem almas com grau de evolução mais alto, almas com grau de evolução mais baixo. Mas o que nos diferencia é a alma. Então, o que diz lá na introdução, justamente nesse trecho que Kardec dá, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e tem um trechinho lá que Sócrates e Platão estão falando sobre a alma, sobre os graus diferentes de evolução da alma. É importante a gente ler lá, porque a gente vê que o que era a filosofia de Sócrates era muito parecida. Então Kardec vai dizer: Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles compreendiam isso que o Espiritismo ensina hoje. E eles, Sócrates e Platão, insistem sobre as diferenças de situação que resultam para a alma de sua maior ou menor pureza, da sua maior evolução ou da sua baixa evolução. Isso vai ter consequências para a alma. Eles insistem nisso. E aí o Kardec diz que o que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos, porque através do surgimento da doutrina espírita com Allan Kardec, com a metodologia que Kardec criou e a conversação com os espíritos, Kardec publica os livros e Kardec, através desse diálogo com os espíritos, vai nos mostrando a situação que os espíritos estão vivenciando lá no plano espiritual e a relação que isso tem com a vida que nós temos aqui. Tem uma relação entre essas duas coisas. E tem o nosso processo evolutivo. Então Sócrates e Platão já diziam sobre isso aí. O que acontece é que quando Jesus ensina, o grau de profundidade é muito maior. Quando o Espiritismo vem, amplia isso muito mais ainda. Mas a essência é a mesma. E aí Sócrates, lá no livro de Reale e Anseri, eles citam um dos textos de Platão, que é esse texto que se chama Apologia de Sócrates. É um texto de Platão. E nesse texto, o Platão cita o ensinamento de Sócrates. Então Sócrates diz para as pessoas: na verdade não é outra coisa que faço nessas minhas andanças, a não ser persuadir a vós
jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa, antes e mais do que a alma, de modo que ela se torne ótima e virtuosíssima, e de que não é das riquezas que nasce a virtude. Então esse é o ensinamento de Sócrates. E aí, se nós pegarmos o Evangelho segundo Mateus, e lá no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, o que diz Jesus? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça e nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois, onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, é um ensinamento perfeitamente concordante do que Sócrates está ensinando e Jesus, 500 anos depois, está ensinando. Então, Sócrates, ele até acabou sendo acusado e condenado à morte, porque ele virou de cabeça para baixo, e Jesus fez a mesma coisa também. Jesus virou de cabeça para baixo da mesma forma, naquele contexto de Jesus, que era o contexto ali da Judéia, e Sócrates, por sua vez, lá na Grécia Antiga, virou de cabeça para baixo os ensinamentos que estavam colocados na sociedade, ele virou de cabeça para baixo. Então ele faz uma revolução nas ideias, nos ensinamentos, na sua filosofia. Por exemplo, ele vai dizer, Sócrates, que os verdadeiros valores não são os tradicionais. Então o que a sociedade sempre achou que são os principais valores que existem, ele vai dizer que não são a riqueza, o poder, a fama, a beleza, a saúde, tudo aquilo que a sociedade sempre acreditou como as coisas mais importantes que existem. Ele vai dizer, isso não é o mais importante. Então ele vai virar de cabeça para baixo. Ele vai dizer, os verdadeiros valores se ligam à alma e ao conhecimento. Então, como nós somos alma, não são coisas ligadas ao corpo que são as mais importantes, são as coisas ligadas à alma. E uma das principais é o conhecimento, que te permite compreender as coisas, que te permite avançar com base no conhecimento. Então, realmente, ele vai mudar tudo isso. E aí ele vai dizer uma coisa super interessante, é uma filosofia profunda. Ele vai dizer que esses valores tradicionais, o dinheiro, o poder, a beleza, esses valores tradicionais, se forem dirigidos pela ignorância, ou seja, se a pessoa que está de posse desse muito dinheiro, essa pessoa que está de posse desse poder, dessa beleza, se for uma pessoa sem conhecimento, que não desenvolveu conhecimento, for uma pessoa ignorante que está de posse desses valores, eles se tornam um mal maior do que o contrário deles. Ou seja, se a pessoa tem muito dinheiro, muito poder, mas ela é ignorante, ela pode fazer um estrago, um malefício para ela e para os que estão ao redor, maior do que se ela fosse sem tanto dinheiro assim, se ela fosse sem tanta beleza assim, se ela fosse uma pessoa comum, sem poder especial nenhum, não conseguiria fazer o estrago que consegue fazer alguém ignorante, cheio de poder, cheio de dinheiro, cheio de não sei o quê. Então é algo que muda completamente a ideia que estava vigente na sociedade. E aí ele vai dizer a coisa fundamental. Em si mesmos, esses valores, o poder em si mesmo, o dinheiro, a riqueza em si mesmo, a beleza física em si mesmo, não é nada, não é uma coisa nem positiva, nem negativa, é uma coisa neutra. Por quê? Porque o que ele mostra é que quem vai fazer uso dessa coisa é que vai dar o valor positivo ou negativo. Porque a coisa em si, ter muito dinheiro, o dinheiro em si não é nada, nem positivo nem negativo, ele é um recurso como outro qualquer. É como uma cadeira, ela pode servir para sentar ou para pegar a cadeira e agredir uma outra pessoa com a cadeira e matar outra pessoa. Mas ela em si, ela é neutra, ela está lá parada, quieta, ela é neutra. O uso que eu faço dela é que pode ser bom ou ruim. É a mesma coisa que ele fala. O que a sociedade acredita que essas coisas é que são as mais importantes do universo, na verdade em si mesmas elas não são nem boas nem más. Mas eu que sou alma, eu que penso,
Eu que tenho sentimentos, posso ter raiva, posso ter amor. Eu fazendo uso é que vou tirar dali benefícios ou malefícios, tanto para mim mesmo, como para os que estão ao meu redor também. Então é algo de uma profundidade que ele ensinava 500 anos antes de Cristo. E a ética, ele vai trazer sobre a ética, ele vai trazer um resumo, porque a sociedade grega, ela discutia muito sobre justiça, sabedoria, o equilíbrio, a importância de se ter um equilíbrio, a importância da justiça, a coragem. Então essas coisas eram muito discutidas na sociedade daquela época. O que é a coragem, a importância da virtude da sabedoria, a virtude do não sei o que, do não sei o que lá, era muito discutido muitas virtudes. E Sócrates, com a sua filosofia, ele resume simplesmente o seguinte: essas coisas todas, pode ser justiça, pode ser equilíbrio, o que for, para ele é conhecimento. Todas essas coisas, na verdade, se resume a conhecimento. Você ir progredindo, ir conhecendo, ir evoluindo, ir desenvolvendo aquele conhecimento. E o vício é a ignorância. Então ele resume tudo isso de uma forma extremamente simples. Ou é conhecimento ou é ignorância, basicamente. E aí ele vai explicar que aquele que faz o mal, ele faz por ignorância. De que forma? Ele diz, o ser humano basicamente procura o bem, ele procura um bem-estar. Só que o que acontece quando ele está procurando esse bem-estar? Quando ele acaba fazendo mal, ele está cometendo um erro de cálculo, que é um erro de raciocínio, uma falta de conhecimento, onde ele comete um erro de cálculo, que ao fazer aquele mal, ele está sendo levado por uma ilusão, por uma ignorância, ao praticar aquele mal. Ele está fazendo uma coisa que, na verdade, no fundo, está prejudicando a ele mesmo, quando ele pensava em estar querendo buscar o seu bem-estar, por ignorância. E que é basicamente o que nós vemos quando o ser humano nem sequer sabe quem ele é. O ser humano acha que ele é esse corpo aqui, e que cada uma das outras pessoas são esses corpos aí. Como se fossem uns bichinhos, uns animaizinhos, onde o animalzinho quer uma comidinha legal, um animalzinho quer uma almofada bem gostosinha para ele deitar naquela almofada, conforto, dormir, ele quer beber água, ele vai se reproduzir. Então essa ignorância de achar que o ser humano é um bichinho desse daí, um bichinho que está sempre procurando um prazer, quero viajar, quero ter uma casa gigantesca, confortável, quero ter comidas maravilhosas, quero beber as melhores bebidas. É um bichinho que busca conforto e não quer nada ruim. Não, eu não quero. Se tiver uma coisa que machuca, que dói, não, sai correndo, não quero isso aí não. Então fica sendo algo limitado a uma ilusão de que nós somos apenas isso. E que, portanto, se eu tiver que pisar no pé de alguém, se eu tiver que dar uma cotovelada na cara de alguém para chegar no meu objetivo e conseguir um monte de conforto, um monte de dinheiro, um monte de coisa, se tiver que sair pisando no pé de todo mundo, que se dane, cada um que se vire com o seu. Eu não estou nem aí, porque eu sou esse corpo, você é esse corpo. Quando enterrar lá debaixo da terra, joga embaixo da terra, joga a terra em cima, acabou mesmo. Então se você é todo certinho, faz tudo bonitinho, azar seu, você é trouxa. Porque no final morre todo mundo igual e vai todo mundo para debaixo da terra. Então o trouxa vai ser sempre trouxa e o esperto é aquele que consegue passar na frente de todo mundo. Esse é o raciocínio que Sócrates está dizendo. É uma ignorância. Porque na realidade essa criatura, ela ignora quem ela é. Ela é uma alma. E a alma continua viva. Então tudo isso que ela fez, ela vai desfrutar das consequências disso, porque o corpo vai para baixo da terra, mas a alma continua viva. Então as consequências de sermos uma alma são consequências sérias, do que se nós não fôssemos alma nenhuma, fôssemos só um bichinho, um cachorrinho, que depois enterra um cachorrinho, morreu, acabou. Mas não é, nós somos alma. Então isso muda totalmente, realmente muda o quadro de valores da sociedade. Aquilo que a sociedade acredita que é o mais importante do universo, que é uma ignorância de falta de conhecimento de quem eu sou e das consequências do que eu faço. Então a filosofia de Sócrates, ela é profunda e ela realmente muda tudo. Então o ser humano, quando faz o mal,
ele está enganado, ele está iludido. E ao fazer isso, ele está prejudicando ele mesmo. E, infelizmente, prejudicando os que estão ao redor também. E aí, chega num ponto do livro dos professores Reale e Antiseri, também no livro eles vão comentar esse ponto. É interessante porque eles não são espíritas, mas eles estão trazendo uma coisa que bate certinho com o espiritismo. Eles vão trazer justamente lá no capítulo 4 do livro, que é um capítulo inteirinho dedicado a Sócrates, eles vão trazer Sócrates e a autonomia. E vai bater exatamente com o que o espiritismo ensina. E é totalmente ao contrário do que as religiões ensinam. Totalmente ao contrário das religiões e bate exatamente com o que o espiritismo ensina. Então os professores vão dizer que, ligado a esse conceito de autodomínio, se eu sou uma alma, eu preciso ter o domínio sobre o corpo. Eu domino o corpo, porque eu sou alma. E não o corpo me domina. Porque é claro que se nós, por exemplo, temos a oportunidade de viajar, de ir para lugares legais, temos a oportunidade de comer uma bela comida, apreciar uma paisagem belíssima, tomar uma bebida maravilhosa, tivemos a oportunidade de desfrutar de um hotel maravilhoso, passarmos um período de descanso, é claro que isso é maravilhoso e nós devemos fazer. Devemos fazer, isso é sensacional. Porque é algo que nos é permitido, nós estamos no corpo e através do corpo podemos vivenciar essas maravilhas. Só que não é algo que o corpo é que domina tudo e tudo gira em função do corpo. Não, ao contrário, eu sou alma e como alma eu tenho que dominar o corpo. E desse autodomínio, Sócrates traz o conceito de autarquia. A autarquia seria eu me governo. A palavra autarquia em grego, eu me governo. Porque se eu sou alma, eu que governo o corpo. Então, desse conceito que Sócrates traz de autarquia, nada mais é do que o conceito de autonomia do espiritismo, onde nós temos que nos dirigir a nós mesmos. E Sócrates, ele parte desse raciocínio, ele raciocina pensando em Deus, como ser supremo, ser perfeito, que é um ser que não tem necessidade de nada, é um ser perfeito, é um ser supremo. E ele raciocina, Deus não tem necessidade de nada, e o sábio, o filósofo, aquele que busca o conhecimento, ele também tem que procurar, aos pouquinhos, evoluir, procurar se aproximar de Deus no sentido de uma evolução. E é exatamente o que o Espiritismo ensina, que nós somos almas que evoluímos, que progredimos. Então, o sábio, o filósofo, também tem que procurar ter necessidade de muito pouco. Claro, como eu falei, tem a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo, faça. Mas não que a sua vida se resume a isso. Sua vida inteira, só isso o tempo todo. Corpo, 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 matéria, matéria. Só isso é a sua vida. Não, na verdade isso é parte da sua vida, mas você é mais que isso, porque você é uma alma. Então o sábio procura ter necessidade de pouco. E o sábio é aquele que vence os instintos e elimina o que é supérfluo e procura ficar com o que é essencial. Essa é a sabedoria em que Sócrates mostra o poder de autogoverno. E não de nós estarmos sempre sendo governados de fora, que é muito do que acontece na sociedade. Que é aquela propaganda na televisão, o cara tem que trocar de carro, né? Tem que trocar de carro. Meu carro tem 3 anos já era, o carro está desatualizado. Olha o carrão aí na televisão, saiu agora, tem um monte de recurso, troca de carro, compra outra casa, compra uma lancha, compra isso, compra aquilo, e você é governado de fora, exatamente como é o animalzinho. Porque o animalzinho, como ele vive pelo instinto, ele quer aquela coisa gostosa, ele vai atrás daquela coisa gostosa. Se tiver uma coisa ruim, se ele der um grito forte, ele corre, ele foge. Isso, eu não quero isso, mas coisa gostosa eu quero. E aí você fica sendo governado de fora, porque você fica escravizado só a esses apetites materiais, só a esses instintos materiais. Sua vida se resume a isso. Então isso o Espiritismo denomina quando uma alma se rebaixa única e exclusivamente aos instintos, apetites e paixões grosseiras. Você se rebaixa a você mesmo, por ignorância, como Sócrates dizia, por desconhecer quem você é, por não estudar e não ter conhecimento melhor do panorama do mundo, do porquê que eu estou aqui, da onde eu vim, quem eu sou na verdade, para onde eu vou depois da morte. Se essas questões não te interessam, você é só um bichinho que busca o quê? O máximo de prazer que você puder e o mínimo de dor.
E é isso que se torna a sua vida. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele vai trazer um comentário de Kardec, que é importante: meu reino não é deste mundo, capítulo 2. Então a gente avançando 500 anos para frente, a gente chega no período de Jesus. E o que Kardec comenta? Kardec comenta que os judeus daquela época, aquela sociedade onde Jesus estava inserido ali, na Judéia, onde Jesus viveu, eles tinham ideias muito imprecisas, muito vagas da vida futura. Quando Jesus falava, meu reino não é desse mundo, era difícil entender isso, porque era muito vago. Esse negócio, poxa, morreu e tem uma continuação? Que continuação? Era uma coisa muito vaga, muito fora da cabeça das pessoas na época de Jesus. E Kardec comenta que eles acreditavam nos anjos como sendo seres privilegiados da criação. E eles não sabiam que o ser humano um dia torna-se anjo. Ou seja, o ser humano, como é uma alma que reencarna e evolui, o ser humano, ele se torna um ser de alta evolução com o passar do tempo. Mas não que já é criado assim, pum, criou, já é um anjo. Eles acreditavam nisso, que os anjos eram seres que Deus cria do nada e pum, já é um anjo de alta evolução. Ou seja, os conhecimentos espirituais naquela época de Jesus eram baixíssimos. E aí Kardec vai dizer, segundo eles pensavam naquela época de Jesus, a observação das leis de Deus era só para ganhar recompensa de bens terrenos. Era isso que eles acreditavam. Para que eu sigo? Para poder ter bens terrenos, pela supremacia da nossa nação sobre as outras nações do mundo, pelas vitórias que a nossa nação, nosso povo, obtém sobre os outros povos nas guerras. E se o nosso povo, a nossa nação aqui, sofreu uma calamidade, sofreu uma desgraça, alguma coisa na nossa sociedade aqui, isso é que Deus está castigando, porque nós não seguimos as coisinhas que era para seguir. Então é uma sociedade onde Jesus combateu isso o tempo inteiro. Você lê o Evangelho, você vê que Jesus combate isso o tempo inteiro. Por quê? Porque isso não é a essência. A essência não é ficar seguindo o ritualzinho. Então vamos pegar o animalzinho, levar para o altar e vamos matar o bichinho e oferecer o bichinho a Deus. Vamos vestir a roupa tal em tal dia, vamos ficar fazendo oração naquele dia, aquela lista. Quando a gente olha essa lista gigantesca desses livros sagrados, são quantidades gigantescas de rituais, de coisinhas que tem que fazer, no dia tal coisa, no dia tal coisa. E isso não é a essência. A essência é nós procurarmos entendermos quem nós somos e buscarmos a nossa melhoria. A nossa melhoria no bem, a nossa melhoria aprendendo a perdoar, a compreender quem pensa diferente de nós, a tolerar quem pensa diferente de nós. Como Jesus dizia, a perdoar aquele que não nos quer bem, mas procurarmos orar por ele. Essa é a essência da evolução da alma, já que nós somos almas. E não ficar cumprindo o ritualzinho. Então Kardec deixa claro que naquela época de Jesus, aquela religião daquela época, onde ele viveu ali no meio, com os templos, com os rituais, quando ele, por exemplo, expulsa os vendilhões do templo e derruba as mesas dos vendilhões do templo, é para mostrar que aquilo não tem nada a ver com a evolução da alma. Aquilo ali era para comprar uma pombinha. Olha, quanto custa? Compra a pombinha, leva a pombinha e põe a pombinha lá no altar para fazer o ritual para Deus. Ah, mas eu sou pobre, eu vou comprar uma pombinha. Ah, eu já sou mais remediado, tenho mais grana, vou comprar um cabrito. Aí o outro é milionário, ele compra um touro. E aí Deus mede a nossa qualidade pela quantidade de dinheiro que nós temos? Aquele que tem dinheiro para comprar um touro e fazer o sacrifício do touro para Deus, vai ter de Deus todas as recompensas, vai ter uma vida boa, vai ser rico, vai ter conforto na vida. E o coitadinho que é uma pombinha, aí Deus vai falar, isso aí está dando só uma pombinha, isso aí vai ter desgraça na vida. Deus faz isso? Não faz o menor sentido, mas é o que se acreditava na sociedade daquela época e infelizmente se acredita até hoje. Hoje não se vai matar uma pombinha, não é esse o raciocínio, mas hoje se pensa que se eu faço uma coisa boa, se eu ajudo alguém, se eu dou um benefício para alguém, se eu faço uma caridade para alguém,
o pensamento é, Deus vai me mandar recompensa. Ó, tô bem na foto, Deus vai me mandar recompensa. Faz esperando a troca, né? Faz só esperando a recompensa. Então é igual o bichinho, porque o bichinho ele busca coisa gostosa e foge da coisa ruim. E o ser humano acaba agindo assim. É um bichinho que fala, se eu fizer a caridade, se eu der um dinheiro, uma esmola, opa, Deus vai me dar um monte de coisa boa. Se eu não der, eu tô ferrado, minha vida vai ser uma desgraça, Deus vai mandar castigo. Então deixa eu dar o dinheirinho, porque aí eu tô quite com Deus, Deus não me enche o saco e eu vou ter uma vida boa. Esse é o raciocínio há milhares de anos. E o Espiritismo, que é uma filosofia, que tem origem em Sócrates e Platão, Jesus ensina exatamente o contrário disso, que nós temos que procurar a nossa evolução real como almas, no caminho daquilo que Jesus ensinou, no perdão, no amor, no entendimento entre nós. Esse é o grande objetivo. Andou vários aí sem querer. Andou vários. Andou vários? É. Ah, tá. Acho que você apertou aí. Tá bom, mas acho que como nós já estamos mais ou menos no fim, né? Tá. Eu vou comentar esse trecho aqui para a gente terminar, que é a parte da felicidade. A felicidade sempre foi entendida, desde a época de Sócrates até hoje, basicamente como coisas boas na vida, um bem-estar na vida. E os professores reality série, eles dizem que na Grécia Antiga também se achava isso. Só que Sócrates ensinou, segundo eles nos mostram no livro, que a felicidade não pode vir de coisas exteriores, não pode vir do corpo, felicidade é só comer bem todo dia, morar bem todo dia, ter boas bebidas todo dia, só isso. A felicidade não se resume a isso. Sócrates ensina que ela tem que vir da alma, porque nós somos alma, o corpo vai para baixo da terra, o corpo vai se dissolver, vai se decompor aquele corpo, a alma é que vai continuar. Então Sócrates ensina que a felicidade tem que vir da alma, e ele diz, para mim quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz, ao passo que o injusto e malvado é infeliz. Então ele se refere à prática real da vida, o comportamento real da prática da vida, que reflete escolhas da alma. Porque quem escolhe ir por um caminho de um jeito, ou quem prefere ir por um caminho por outro, quem está escolhendo é a alma, ela que está decidindo. Então a felicidade, ela precisa vir das decisões que a alma toma. Não que eu compro um monte de ritualzinho, Deus vai me mandar coisa boa, isso não faz sentido. Então, tem um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Não é a mesma coisa que Sócrates ensinou? Exatamente a mesma coisa, 2.300 anos depois de Sócrates. A mesma coisa que está sendo ensinado. E continuando no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira desgraça. É assim que para julgar o que é realmente feliz ou o que é desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além dessa vida, porque é lá que as consequências se manifestam. E isso é o que decorre da filosofia espírita, porque se sou alma e a alma sempre continua viva, ela é imortal, alguma consequência haverá de ter. E é essa consequência que eu preciso analisar. Por isso que Sócrates diz que aquela pessoa que pratica o mal, muitas vezes por ignorância, porque ela não enxerga a consequência que aquilo está tendo, e ela enxerga só aqui e agora, ela não enxerga a consequência. Então ela acaba praticando o mal por ignorância, e ao praticá-lo, Sócrates diz, ela se prejudica a si própria, além de poder prejudicar o entorno também. Agora, a consequência do que você está fazendo é que vai ser a real medida se aquilo vai ser uma desgraça ou se aquilo vai ser uma felicidade, é a consequência que vai dizer. E a mesma lição do Evangelho segundo o Espiritismo diz, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Então, por mais que seja ruim ter uma doença, ninguém quer, eu não quero ter doença nenhuma, embora é lei natural da vida que o corpo envelhece e alguma coisa vai acontecer, porque é impossível, senão a pessoa seria imortal. Alguma doença, alguma coisa vai ter, eu não quero, ninguém quer. Mas sabendo que aquilo é do corpo, aquela doença é do corpo, aquela doença não é da alma, ela é do corpo, uma doença orgânica, estou me referindo.
uma doença das células orgânicas, estou me referindo. A partir do momento que o corpo uma hora morre, a alma continua e o que era doença ficou com o corpo, aquilo que é orgânico. Então, a consequência, a continuidade das coisas é que precisa ser bem analisada. E é o que Sócrates procurava ensinar, como Jesus ensinou e o Espiritismo também. E a autonomia, Sócrates tinha convicção, os professores dizem, de que a virtude ela já tem o seu prêmio intrinsecamente em si mesma. Isso é que é importante. Se fazemos algo bom, se praticamos uma ação generosa, uma ação boa, em si mesmo isso já é uma felicidade. Não é que Deus vai me mandar um presentinho. Aquilo em si mesmo, Sócrates diz, aquilo já é intrinsecamente uma coisa boa. Então ele diz, vale a pena ser virtuoso, porque a própria virtude já é um objetivo em si mesma. E não ficar esperando recompensa ou fugindo de coisa ruim. Então, para Sócrates, o homem pode ser feliz nessa vida, quaisquer que sejam as circunstâncias em que lhe cabe viver. Independente das circunstâncias, ele consegue procurar lidar com aquelas circunstâncias, sabendo que aquilo é algo passageiro, que aquilo dura. E é claro que o ser humano vai sempre lutar para melhorar as condições em que ele vive. Porque o homem das cavernas ia para baixo de uma caverna para ser abrigado à chuva. Hoje nós temos casas, apartamentos, temos uma série de coisas. Então é claro que o ser humano constrói melhorias em tudo que ele pode. Antigamente não existia antibiótico, hoje tem antibiótico. Isso é uma evolução constante da busca de condições que melhorem a nossa vida. Porque nós estamos no corpo durante todo esse período e quanto mais nós pudermos de coisas que nos ajudem a desenvolver a nossa vida, tomando remédio, evitando a doença, tendo uma casa que ela é protegida e não chove lá dentro. Então isso é natural do ser humano, ele vai construindo isso, mas sabendo que ele é uma alma e que na verdade a alma é imortal. E existem leis que regem o universo, que o Espiritismo estuda, principalmente no livro dos Espíritos, as leis divinas, e que o ser humano ele precisa buscar compreender essas leis divinas para poder buscar a sua evolução em harmonia com elas, e não ao contrário delas. E se nós evoluirmos em harmonia com as leis divinas, a nossa evolução vai ser cada vez maior, e é isso que o Espiritismo procura ensinar, basicamente. Então, pelo horário, eu acho que já está ótimo. Tudo bem? Ótimo. Se vocês tiverem alguma pergunta... A gente poderia ouvir ele até meia-noite, mas não dá, né? Não dá. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Alguma coisa? Foi muito bem explicado. Beber alma, porque eu estou fervendo. Estou quente aqui. Foi muito bem explicado, muito bacana. Tá legal, obrigado. Maravilhoso. Filosofar é isso mesmo, é ir buscando. Sabendo quem nós somos, sabendo como funcionam as coisas. Conheça-te a ti mesmo. Tem uns jargões assim, em poucas palavras, que falam tudo. Conheça-te a ti Isso mesmo. é a verdadeira sabedoria. E Sócrates tinha essa sabedoria realmente num nível elevadíssimo, né? Verdade. Ele realmente, em poucas palavras, define. Né? Por isso que ele resumiu aquela história de virtude, coragem, equilíbrio. Ele falou, não, é o conhecimento. E a filosofia busca o conhecimento das coisas e uma atitude crítica em relação às coisas. Quando alguma coisa é colocada para você usar o teu conhecimento para ter uma atitude crítica em relação àquilo, questionar, será que isso aqui realmente é bom? Ou será que isso aqui pode trazer um malefício? Raciocinar, entender, investigar, criticar aquilo. E não aceitar tudo que vem. Tudo que vem aceita, tudo que vem engole. Então o filósofo, o objetivo da filosofia é o conhecimento, a análise das coisas numa perspectiva mais profunda, questionar as coisas. E foi o que Kardec fez. Kardec foi assim, Kardec nunca na vida dele Kardec pensou em reencarnação. Nunca passou pela cabeça dele. E ele, quando foi colocado pelos espíritos a respeito da reencarnação, ele questionou, ele pensou, ele discutiu. E ele fez isso com várias coisas. Ele questionava, ele perguntava. A gente olha no livro dos espíritos.
faz uma pergunta, responde. Faz outra, faz outra, faz outra. Enquanto ele não se sentia satisfeito com aquilo, fala, não, realmente isso aqui tem lógica, realmente isso aqui é isso. Questionar, questionar. Ele preparava as perguntas em casa para levar as perguntas para serem feitas na sessão mediúnica no outro dia, raciocinava naquilo. Então, nós, como seres humanos, e é isso que a filosofia propõe, é que nós sejamos questionadores, que nós sejamos pessoas que raciocinam, e não simplesmente engolem tudo. Ó, faz isso, isso, isso aqui que eu estou mandando, se você fizer direitinho isso aqui, você vai para o céu. E eu engulo assim, sem raciocinar? Será que se eu fizer aquilo mesmo? É cômodo, né? Será que o que é o céu? É aquela coisa azul que está lá em cima? O que é céu? É aquele negócio azul? Ou é uma outra coisa? O que é céu? Tem que raciocinar. A gente sabe que Jesus, dos 13 aos 30, tem uma falha aí que a gente não sabe da vida dele, né? Alguns livros falam algumas coisas e tal, e fala que ele viajou por aquelas regiões da época. Será que ele não absorveu muito da filosofia de Sócrates? Acho que não. Pelo seguinte, de novo, é uma questão da alma. É uma questão do grau de evolução daquela alma. Então, por exemplo, Sócrates tinha um grau de evolução alto. Sim. Se não tivesse, ele não conseguiria desenvolver coisas que eram completamente contra tudo que existia na sociedade. Tudo que ele falava era ao contrário. Então, é uma alma que até tem uma frase de Kardec. Kardec tem uma frase que diz assim: quando uma alma encarna aqui na Terra e ela vem exercer uma influência através do trabalho que essa alma vai fazer, ela tem que exercer uma influência aqui na Terra, necessariamente, Kardec diz, ela tem que ser bem superior ao meio onde ela vai encarnar. Porque se ela for do mesmo nível desse meio que ela está encarnando aqui, não vai sair dessa mesma coisa que já está aqui. Vai ficar patinando na mesma coisa. Então, se a alma vem para exercer uma influência, nós tivemos milhões de almas em diferentes momentos, em diferentes lugares, que exerceram uma influência. Inclusive uma influência que destruiu tudo, uma influência horrorosa também, que eram almas muito atrasadas também. Mas quando a alma, ela tem, na alma, é o grau de evolução que ela já conquistou, porque ela já viveu muitas e muitas e muitas e muitas reencarnações anteriores, já passou por muitas e muitas coisas e já desenvolveu um grau de inteligência e de moral que está num patamar bem acima desse meio aqui onde ela encarna e exerce essa influência. Então Sócrates tinha um nível de evolução acima. O de Jesus era anos-luz acima de tudo que já existiu na Terra. O de Jesus é um nível muito acima. É mais fácil então ele pegar de Jesus. Com certeza. Então o que acontece? Kardec diz isso. Por exemplo, a Bíblia, ela é cheia de coisas que são mitos, que são mitológicos. Então, por exemplo, aquela passagem da Bíblia que diz que Jesus foi tentado. Foi dito para ele, olha, se você se jogar dessa montanha e se matar, eu te dou tantas e tantas coisas, se joga aí na montanha e se mata. Isso é mitológico, é uma figura para nós entendermos essa diferença de nível, porque assim, Jesus sendo o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, de um nível de evolução muito superior a coisas que você nem possa imaginar, que na Terra nem existe, e ele já está muito acima, como que alguém pode tentá-lo? Como que alguém inferior, é a mesma coisa que você querer pegar um soldado e mandar esse soldado dar ordem para o general. Falar, general, faz isso. Ela vai olhar e falar, o soldado está louco, ele está lá embaixo, como ele vai dar ordem para mim? Eu é que vou dar ordem dele, entendeu? Então não tem como você ser tentado por alguém que é inferior a você. O superior, ele domina. E é o que acontece com a alma quando ela domina o corpo. A evolução da alma, ela domina o corpo. Então, ela vive com o necessário, desfruta das coisas que existem para ser desfrutadas, uma comida, uma bebida, ela desfruta dessas coisas, mas o domínio é dela. Ela está no comando daquilo. E não o contrário, que são as pessoas que vivem só pela matéria 24 horas por dia. Então tudo é uma questão de evolução.
não tinha nenhum lugar na Terra onde Jesus pudesse aprender algo. Porque o que ele já tinha dentro da alma dele era infinitamente mais que tudo. Não fosse assim, como ele poderia encarnar na Terra e exercer a influência que ele exerceu sobre o planeta inteiro? Tanto é que adolescente ele ensinava isso, né? Com 12 anos. Ele ensinou para os doutores da lei. Então, realmente, o nível tem que ser muito acima. Porque se ele tiver que vir aqui para ver alguma coisa aqui, aprender com as coisas que já estão aqui, como que com as coisas que já estão aqui ele vai ensinar algo que é totalmente diferente de tudo? Só pode estar dentro dele do que ele já aprendeu. Né? Então, isso é algo que a gente não tem como ter dúvida. Os níveis de evolução são que contam a história do que cada um é, do que cada um é capaz de fazer pelo seu nível de evolução. Por isso que nós temos que, cada vez mais, buscar mais e mais. Não tem tantas pessoas que às vezes estão com 70 anos, com idades avançadas e falam, vou fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade, estou com 70 anos e daí? Eu estou aposentado, estou com tempo, vou fazer. Ou vou fazer não sei o quê, vou numa biblioteca, vou ler, vou estudar. A pessoa não para. Ela percebe que aquilo é uma coisa que ela está sempre buscando, está sempre buscando. É essa atitude que nós devemos ter. Por quê? Tem um trecho aqui também, que está na apresentação aqui, que é a missão do homem inteligente na Terra. O Espiritismo diz, vamos imaginar a pessoa mais inteligente que tem no Brasil. Ele tem que ficar orgulhoso e envaidecido disso? Não. Porque o que é o Brasil frente ao universo? O que é a Terra frente ao universo? Se a pessoa que tem mais inteligência do planeta inteiro, e os outros planetas, e o universo inteiro que está por aí, a inteligência dela não é nada. Se ela parar para pensar, a dimensão da alma, quando a alma reencarna, e essa reencarnação abrange o universo inteiro, nós reencarnamos em outros planetas, nós continuamos. Então você achar que você é o bambambam, que você é o máximo, é uma ingenuidade, uma bobeira, porque na realidade o que nós temos aqui na Terra é tão pouco, frente ao que está pelo universo disponível para nós irmos acessando e irmos aprendendo mais, na medida em que nós formos evoluindo e pudermos desfrutar dessas experiências no futuro, quando nós estivermos preparados já num nível de evolução maior, né? Então isso é o que o Espiritismo ensina. E isso é pura filosofia. Tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. No Brasil, o Espiritismo tentaram forçar ele como uma religião. Desde que ele chegou aqui, na época de Pedro II, tentaram pegar uma camisa de força, amarrar numa camisa de força e fechar e falar, é religião isso aqui. Vamos fazer os ritualzinhos, é religião, é religião. Desde que o Espiritismo chegou. Porque isso veio da França. Esse problema já tinha acontecido lá e veio para cá. Então até hoje tentam enfiar o Espiritismo como religião. Como religião. Não é. Porque religião é um monte de ritualzinho, faz isso que você vai para o céu. De regras, de dogmas. É isso, só isso. E a filosofia não, a filosofia é uma coisa que liberta o seu pensamento, para você raciocinar, para você começar a confrontar. Isso aqui falou isso aqui falou isso. Deixa eu confrontar os dois. Pô, não está batendo, isso aqui não está certo. Deixa eu pegar mais isso, mais aquilo, raciocinando, construindo, discutindo, debatendo, questionando. Mas por que você está falando isso? Eu não concordo. Me explica melhor. Isso é filosofia. Isso é o que Sócrates propunha e isso é o que o Espiritismo propõe. Mas até hoje eles falam que o Espiritismo é religião, né? Até hoje o pessoal fala. Que o quê? Que o Espiritismo é religião. Desde que ele chegou aqui no século XIX. Continua falando que é religião, Porque é uma tentativa de colocar numa camisa de força e prender para que ele, preso, ele não consiga ajudar na transformação da sociedade. Porque as pessoas que estão numa situação de controle, de domínio e de desfrutando de tudo de bom e do melhor, querem manter tudo sempre assim. Se aparece uma coisa, por que Sócrates foi condenado à morte? Por que Jesus foi condenado à morte? Porque eles veicularam conhecimentos que viravam de cabeça para baixo. E a sociedade num sentido de transformação da sociedade, de evolução, de ela progredir. Mas aqueles que estão no comando falam assim, do jeito que está tão bom, eu estou aqui, estou desfrutando, cara, estou comandando tudo. Um bando de gente que segue tudo que eu falo. Vem você aqui querer estragar o meu brinquedo aqui, mata o cara. Entendeu? É libertador, né? Liberta, transforma. A pessoa, quando ela toma consciência de coisas e descobre coisas, que nunca mais volta para trás.
Ela não consegue mais voltar para o patamar que ela estava. Na hora que ela subiu um degrau, e naquele degrau ela ampliou o conhecimento, ela ampliou a visão, ela compreendeu coisa, além dela não querer voltar a esse degrau, ela vai querer subir mais 10, porque ela vai ver que aquilo é maravilhoso. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E quem está no controle e está gostoso, usufruir do bem bom, fala, não, corta isso aí porque vai estragar o meu bem bom aqui. Quanto mais burro, melhor, né? É, Tá cheio. quanto mais ignorante forem as pessoas, melhor. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Excelente, parabéns. Excelente. Ó, Palmas para Sócrates, né? Para Sócrates. Só se for. Só se for. Obrigado. É palmas para você. É interessante. Incentivo para você continuar Obrigado. nos dando aula, nos Você ensinando. ensinando, nos ajudando a essa evolução, né, que a gente precisa, né? Temos que estar todos juntos, né? Todo mundo junto. Esse é o objetivo. Eu vou pedir para você, Rogério, já que você está aí, fazer um encerramento para nós, uma prece. Vamos lá então. Vamos unidos todos nesse clima que nós estamos de estudo, buscando elevar o nosso pensamento, a nossa compreensão, com base nos ensinamentos de Sócrates, de Jesus, da doutrina espírita, dos espíritos superiores, que junto com Kardec nos trouxeram esses ensinamentos para a nossa própria evolução e aumento do nosso progresso. Vamos agradecer por todas as oportunidades, agradecer o incentivo dos espíritos amigos, agradecer a presença desses irmãos espirituais que se interessam pela nossa evolução, que nos inspiram a cada dia, e assim agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade e pedir que nos fortaleçam, que nos ajudem, nos inspirando nesse trabalho de autotransformação, nesse trabalho de autoeducação de cada um de nós, possamos ser cada dia fortalecidos, inspirados por Deus, nosso Pai, pelos bons espíritos que nos auxiliam. Que assim seja. Vai para Deus, para Agora, Jesus. muito.